A Deus, até aqui nos ajudou o Senhor e nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar, do que para pedir. Lógico que Deus sabe as nossas fraquezas, as nossas necessidades, mas como dizem os antigos, se olharmos para trás, veremos pessoas em situações iguais ou até mesmo muito piores, situações subhumanas, pessoas que dariam tudo para ter a vida que nós temos. Embora a nossa vida não seja perfeita, mas pessoas que sonhariam ter um teto, uma família, uma refeição, uma veste, um bom banho durante o dia, pessoas que infelizmente não sabem o que é habitar em família, não sabem o que é tomar um banho há meses, não sabem o que é vestir uma roupa limpa, ter uma boa alimentação, pessoas que estão desistindo da vida, achando que a vida é só sofrimento. Pelo contrário, o Senhor é aquele que tem poder para nos dar vida e vida em abundância. Passe o que passar, venha o que vier, a vida não é fácil para ninguém. Nós podemos observar que até mesmo bebês no ventre de suas mães sofrem, recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens, idosos, não faz a diferença, adultos, isso não faz a diferença. O Senhor Jesus, ele nunca enganou a ninguém. Ele nunca prometeu que seria um mar de rosas. Até porque até mesmo as rosas, você pode observar quando você pega um buquê de rosas, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa magnífica e está ficando escasso, né? Ganhar buquê de rosas, está ficando escasso. Mas quando você contempla por cima, é uma beleza incrível. É um aroma maravilhoso. Mas se você pegar um pouquinho mais para baixo, você vai se espetar, você vai se furar, você vai se surpreender. Às vezes é dessa forma. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece realmente é aquilo que parece. E o Senhor Jesus já nos alertou há muitos anos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse essas palavras para que nele nós tenhamos paz. Se não foi fácil para o Filho de Deus, perfeito, santo, puro, limpo, fiel e que nunca pecou, quem dirá para nós, que somos tão falhos, fracos, limitados e pecadores? Mas aquele que nos chamou é fiel, aquele que nos alistou nesse exército é bom, é maravilhoso. Tudo que vier é um treinamento para obtermos experiência. Não tem como você conquistar um lugar na sociedade se você não tiver experiência naquilo que você faz. Não tem como nós aprendermos a lidar com as pessoas no mundo em que vivemos se nós não soubermos lidar com elas. Cada pessoa é de um jeito. Tem pessoa que é muito temperamental, tem pessoa que é muito emotiva, tem pessoa que chora à toa, tem pessoa que é muito estressada, tem pessoa que é nervosa, tem pessoa que parece um matador, uma pessoa oprimida, uma pessoa que desespera à toa, uma pessoa que tem uma fé inabalável, uma pessoa que um bicho de pé abala a sua fé. Cada pessoa é de uma forma. Nós podemos observar a mão, isso me chama muita atenção. Eu gosto muito desse exemplo, ele é real. A mão é uma só. Cada dedo é diferente do outro, cada um é único. Mas a gente vê muito isso em família. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho e teve mais irmãos, você pode observar, tem até esse ditado, né, que os dedos da mão não são iguais. O pai e a mãe é o mesmo. Mas os filhos, embora sendo do mesmo pai e da mãe, cada um é de um jeito. Tem um que às vezes fala mentira, tem um que fala a verdade. Tem um que é preguiçoso, tem um que trabalha demais. Tem um que gosta de acordar cedo, tem um que gosta de acordar tarde. Tem um que é obediente, tem um que é rebelde. Tem um que é educado, tem um que responde. Tem um que fala palavras de bênção, tem um que fala palavrão à reveria. Tem um que tem prazer de fazer um carinho no pai e na mãe. Tem aquele outro que bate a porta na cara do pai e da mãe. Tem aquele que tem prazer de falar das coisas de Deus. Tem aquele que tem prazer de falar que odeia Deus. Eu observo muito frases em carro, me chama muita atenção.
E a gente vê muitos versículos bíblicos, ou então as pessoas pregam lá um adesivo, propriedade de Jesus. Eu não sei se você já viu isso. E um dia desses, eu vi um carro com um adesivo escrito, esse é do capeta. Olha a mente da pessoa. Olha a mentalidade de um ser humano desse. E como que aquele ser humano vai entrar naquele carro e sentir paz? Como que aquele ser humano vai entrar naquele carro e ser protegido? O capeta, ele não tem dó de ninguém, não. O papel dele é roubar, matar e destruir. Ele dá com uma mão e toma com a outra. Ele tira a doença da cabeça e coloca no estômago. Ele cura a mãe, leva o filho. Ele até no início parece que está ajudando, está contribuindo, está prosperando. Daqui a pouco ele deixa a pessoa só com a roupa do corpo e ainda assim toda rasgada e suja. O inimigo, ele não tem dó de ninguém. O diabo, ele não vem como num filme de terror, com enormes garras, chifres, aquele olho vermelho, aquele pé de cabra, aquela pele grossa, aquele rabo, aquela coisa assustadora. Não vem, porque senão a pessoa vai correr. Ele vem muitas vezes bonito, belo, com um perfume de tirar o fôlego. Ele não vai vir com fezes no prato. Ele vai vir com uma carne de primeira. Ele não vai vir maltrapilho, não. Ele vai vir num corpo enxuto, sarado, sedutor, encantador. O inimigo, ele sabe como agir, ele sabe como o enganar. O Senhor me traz agora para uma passagem que está no livro de Josué. Josué, se eu não estiver enganada, capítulo 13. Vamos ver aqui. Essa passagem fala sobre o engano do povo de Gibeão. Não é 13, não é 9, por isso que é bom conferir. Josué, capítulo 9. Olha só o que aconteceu aqui. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, das montanhas, na Cefelá, que significa planície, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. E eram os reis dos povos hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. E eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, a um plano sagaz, a um engano profundo. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados e sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. E eles foram até Josué, o líder de Israel, o responsável para conduzir o povo de Deus. Eles não são bobo. Eles não foram a qualquer um. Eles não foram a um rasteirinho qualquer, não. Eles foram direto no líder. O inimigo não vai derrubar uma faxineira de uma grande empresa. O inimigo, ele vai tentar derrubar o dono da empresa. Porque se derrubar aquela faxineira, o dono continua firme. Os outros empregados continuam lá. E aí vai repor outra faxineira. Mas ele vai na cabeça, porque ferindo a cabeça, detona toda a empresa. Ela quebra, manda todo mundo embora e não paga ninguém. Ainda destrói a vida daquele líder. Então ele não vai em qualquer um. Ele sabe aonde ele mexe. Ele sabe. Nem sempre ele toca no filho, a não ser que o filho seja o xodó dos pais. Mas na maioria das vezes ele toca no marido, que é o cabeça do lar, é o cabeça da esposa. Ele sabe aonde ele mexe. Assim como o país. Ele não vai ficar tocando num vereador, num prefeitinho qualquer, não. Ele vai tentar tocar no líder, no cabeça, no nosso caso, o nosso presidente. Ele sabe aonde ele toca. E então foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: olha só a mentira do inimigo.
Eu imagino a cara de coitado deles. Nós viemos de uma terra muito distante. Queremos que façam um acordo, uma aliança conosco. E os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer uma aliança com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Olha só, aonde que o inimigo vai chegar e falar: sou o teu inimigo? Não, porque o inimigo não quer o bem do oponente. Pelo contrário, eles foram até o líder com as roupas rasgadas, os pães duros, esmigalhados, maltrapilhos, provavelmente sujos, e ali falaram com Josué: nós somos os teus servos. Sabe aquela cara de dó, de coitado? E Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam: os seus servos. Olha só o ardil, gente. Os seus servos já estavam se denominando servos de Josué. Vieram de uma terra muito longe, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que ele fez no Egito e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão se encontrar com eles e digam-lhes: somos os teus servos, façam uma aliança conosco. Ô, gente, presta atenção nesse versículo 12. Olha só a estratégia do inimigo para infiltrar e destruir. Versículo 12. Este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa no dia em que saímos e viemos de viagem para cá. Mas vejam como agora ele está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. O povo de Deus, que serviu o Deus verdadeiro, eles foram levados pelos olhos. Eles olharam: o pão está seco, está duro. As roupas estão rasgadas, coitado. Necessitados, perdidos, andaram demais. Coitado deles. E agora? O que nós vamos fazer por eles? Então Josué fez uma aliança de paz com eles, garantindo-lhes poupar a vida do inimigo. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. O inimigo é desse jeito, né? Até fechar o acordo, até assinar, até lacrar a aliança, ele, né? Aí na hora que ele consegue o que ele quer, ele se revela. Por isso partiram de viagem 3 dias depois e chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Eles não puderam fazer nada contra o inimigo, porque tinham feito um juramento ao poder da palavra. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Em vez da comunidade antes procurar os líderes, toma cuidado, procura saber quem realmente é, não. Ficou à mercê. Sabe o que parece aqui? É igual o povo antes de votar. Não se levanta, não faz nada, mas depois que dá o voto, depois que já está lacrada a urna, que vem a sentença, o resultado, aí quer se levantar. Aí quer bater no peito e brigar, cantar de galo. E então
Depois de queixar com os líderes os responderam: fizemos a ele o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, e por isso não poderemos tocar neles. Antes de tomar qualquer decisão, eles deveriam primeiro ter dobrado o joelho e ter buscado o Deus de Israel, porque Deus é Deus de verdade. Deus não deixa ninguém enganado e nem confundido. Eles deveriam ter buscado. Josué é um homem de Deus, aquele povo era povo de Deus, o Deus de Israel era com eles 24 horas. Eles deveriam ter clamado: Deus, me ajuda. Deus, o que eu faço? Essas pessoas, só o Senhor sabe quem elas são. Eles estão mentindo? Estão falando a verdade? Realmente estão passando necessidade? Ou eles têm provisões e estão tentando nos enganar? Senhor, eles vêm em paz ou vêm como inimigos? Eles são, Senhor, realmente o que dizem ser? Ou eles são ovelhas? Ou eles são lobos vestidos de ovelhas? Tem pessoa que depois que ela entra numa furada, que ela... E agora como é que eu saio dela? Depois que ela assina um acordo, depois que ela sela com um beijo, depois que ela sela com uma relação sexual, depois que ela cai, aí o inimigo tira toda a sua beleza, toda a sua fantasia e ele se revela. E aí? É mais difícil? É impossível? Não. Mas o inimigo, ele não brinca com ninguém. Você acha que o inimigo vai dar para você uma comida cheia de vermes por cima? De jeito nenhum. Ele não é bobo, você vai ver os vermes. Ele vai colocar chumbinho da picanha que você mais gosta. Ele vai colocar veneno no meio daquela sobremesa que você tanto ama. Sabe que você come até com os olhos fechados? Então, o inimigo não brinca com ninguém. O papel dele, ele tem desempenhado muito bem feito. Ele tem destruído homens, mulheres, jovens, crianças. Ele tem destruído famílias inteiras, pessoas, de forma que elas não venham mais se levantar. O inimigo não brinca com ninguém. Ele engana de uma forma que a pessoa, ela dá a cara a tapa por aquela que ela está defendendo. Não, eu tenho certeza, eu conheço que nada. Quantas vezes o pai e a mãe alerta: meu filho, toma cuidado, sai fora. A gente vê muito isso em reportagens na televisão. O pai e a mãe estão ali no pé: sai fora desta pessoa, não entre nesse relacionamento. E aí o filho se rebela contra aquele que o gerou, aquele que o conhece, aquele que quer o melhor para ele. E pai, você não sabe o que você está falando. Nossa mãe, eu conheço a família, eu conheço. Às vezes você traz uma pessoa e coloca dentro da sua casa. Não, eu conheço fulano, é gente boa, eu conheço, ó. E daqui a pouco aquela pessoa te trai de uma forma que te deixa prostrada no pó e ainda vai embora rindo da sua cara. A palavra do Senhor fala lá no livro de, se eu não estiver enganada, 1 Coríntios. Deixa eu conferir aqui. Eu acho esse versículo tremendo. Paulo alertando os coríntios. Olha só, 2 aos Coríntios capítulo 11. Olha o que Paulo escreveu aqui. O meu medo, Paulo dizendo para os coríntios, o meu medo, o meu receio e o que eu quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, com malícia na lábia, também ela engane vocês, corrompendo a mente de vocês, e faça com que vocês se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aí lá no versículo 13, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos de justiça. O próprio cão, se possível, ele engana os escolhidos de Deus, se fingindo anjos de luz.
Você sabia que Deus permite o diabo também fazer milagres, curas, coisas sobrenaturais e extraordinárias? Você sabia disso? Por que você acha que tem pessoas que pagam aí numa consulta? Nossa, eu fui curado, eu fui liberto, eu estou restaurado. Gente, eu vivi isso. Quando eu frequentei centro espírita há muitos anos atrás, há muitos anos, eu ia ir lá receber o passe lá e fumaça de cachimbo na cara e passe daqui, passe dali, aquela reza braba. E no final ele falava comigo, é impressionante, gente, é impressionante. Na frente desse centro onde havia as reuniões, já tinha a loja dele, a Flora, que vendia vela, banho, essas coisas do descarrego. E aí ele já fazia ali os passos em cima da pessoa e já dava receita. Ó, toma isso, acende vela de tal cor, faz isso aqui, faz isso aqui. E eu me lembro que eu era apaixonada com um rapaz que ele não gostava de mim. Mas eu cismei, que era o homem da minha vida. E eu abria, gente, eu falava coisas íntimas. Olha onde chega o desespero do ser humano. Deus, que conhece a minha vida, estava o tempo todo me chamando. Eu, ó, para Deus, ó, eu queria uma coisa mais rápida. E então eu falava tudo, coisas pessoais, coisas de saúde íntima minha. E aí o apelido dele é até Carioca, lá da minha cidade, João Malevade, lá no Luanda, Avenida Armando Farjardo. E íamos minha mãe e eu. E ele me passou que eu acendesse, acho que era 2 velas, cada uma de uma cor, e firmasse o meu pensamento na vida daquele rapaz. E eu não esqueço, de forma muito clara, muito perfeita, eu me lembro que eu entrei para o meu quarto, fechei a porta e ali acendi aquela vela e firmando, que atraísse a mente daquele rapaz para mim, que ele gostasse de mim. E aí, impressionante, uns 2 dias depois que eu encontrei com ele, ele falou comigo, nossa, eu senti tanto sua falta tal dia, e era o dia que eu tinha feito aquilo. Eu fiquei com tanta vontade de te ver, um desejo de te ver, de te encontrar, e estava carinhoso comigo, estava amável comigo. Eu fiquei maravilhada, opa, o negócio funciona mesmo. O inimigo, ele sabe como atrair o coração daquele que está fraco, daquele que está desprotegido, daquele que está sensível na sua fraqueza, na sua debilidade. E aquilo eu queria mais, e mandava eu tomar banho de descarrego, eu tomava, mandava eu tomar chá disso, eu tomava, até que graças a Deus, graças a Deus, eu conheci o Deus verdadeiro. Eu conheci o Deus que me ama do jeito que eu sou, que derramou o sangue do Filho dele por mim, e além de cuidar de mim aqui nesta vida, prepara para mim uma vida eterna. Um Deus que não dá com uma mão e toma com a outra. Um Deus que me ama por ter me feito a imagem e semelhança dele. O Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Um Deus que não trabalha com sombras, com coisas duvidosas, com coisas ocultas. Não, Deus não trabalha desta forma. As coisas de Deus, elas são claras, elas são luz na vida daquele que anda nas trevas, tateando sem saber onde está. A palavra desse Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A palavra de Deus me mostra claramente, ou é sim ou é não. Com Deus não tem dúvida, talvez, sim, eu acho que sim, eu acho que não. Não, Deus não trabalha desta forma. As coisas de Deus são claras. Ou é céu ou é inferno, ou é bem ou é mal, ou é sim ou é não. Deus não trabalha com será, quem sabe, talvez, não. O sacrifício de Cristo na cruz nos garante a vitória. E todo aquele que confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, é maravilhoso o que acontece. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, o Espírito dele vem habitar dentro de nós.
E o Espírito Santo, ele é real, ele traz paz, ele traz gozo, ele traz força, ele traz firmeza, ele traz vida e vida com abundância, ele não nos deixa enganados. Lembra do início da mensagem sobre o engano? O Espírito Santo, ele vem como um divisor de águas. O Espírito Santo te revela tudo que está oculto, tudo que é profundo. O Espírito Santo, ele traz luz em cima daquilo que está escuro. O Espírito Santo, ele nos orienta. Ali você pode pisar, aqui não. O Espírito Santo, ele te mostra, essa pessoa eu enviei para andar com você, para somar com você, para ajudar você. Essa aí, sai fora, é fria. O Espírito Santo, ele nos orienta, é como uma bússola, é como um mapa da mina. A mina é o céu, é Cristo, a esperança da glória lá, à direita do Pai, intercedendo por nós, já preparou um lugar para todo aquele que nele crê. E o Espírito Santo vai te orientando na caminhada. Você se lembra daqueles filmes de antigamente? Eu não sei se você assistia, eu gostava de assistir. Filmes que tinham o mapa do tesouro, filmes que as pessoas tinham que procurar. E no decorrer do filme, havia muitos obstáculos. Tinha que subir morro, descer morro, entrar em lugares onde havia cachoeiras, águas, locais subterrâneos. E então a pessoa passava em locais planos, pedregosos, subia em árvores, descia. Eu sei que era uma dificuldade a caminhada, mas quando elas seguiam fielmente aquele mapa, quando elas iam seguindo as orientações, os detalhes daquele mapa, era batata. Chegava no tesouro. E quando, exatamente naquele local, elas desenterravam ali, tiravam toda aquela terra, eles conseguiam achar exatamente o tesouro. Assim é o céu. Enquanto estivermos aqui, haverá dificuldades, lombadas, sobe morro, desce morro, é humilhado, sofre uma afronta, passa uma vergonha, e aí você apanha, você é esfolado. Às vezes o inimigo, ele vem para tentar te derrubar, ele tenta atrair a sua confiança, ele tenta te tirar do caminho, aí você para, descansa, pensa em desistir, mas aí você lembra do mapa do tesouro e você continua. Eu preciso chegar, eu vou chegar, aqui está falando a forma que eu vou chegar. E depois de muita luta, muitas lágrimas, muita poeira, muitas dores, um bom tempo de caminhada, você finalmente, você chega no local exato do tesouro. Assim é a nossa caminhada aqui. O Senhor Jesus, ele preparou para nós um tesouro que não se compara ao tesouro desta terra. E a Bíblia fala que só aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Para nós tocarmos nesse tesouro vivo que Deus preparou para nós, nós precisamos seguir todas as orientações deste mapa. Josué, ele foi orientado pelo próprio Deus. E Deus falou com ele: Josué, não temas, seja forte e corajoso. Josué, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, mas medita nessa palavra de dia e de noite. Não se aparte desta palavra, obedeça esta palavra, seja guiado por esta palavra. Por quê? Porque esta palavra, ela nos orienta e nos leva até a linha de chegada. Cuidado, nem todo mundo que diz que é seu amigo realmente é. Nem todo mundo que te trata bem porque te ama. Muitas vezes tem interesse nisso. Cuidado, que às vezes você está rejeitando e virando as costas para as pessoas que realmente te amam, principalmente da família. Às vezes você dá mais crédito para os de fora, os estranhos que você conheceu ontem,
e não tem intimidade nenhuma com eles do que as pessoas que convivem com você há anos e muitas desde que você nasceu. Toma muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser realmente é. E eu quero terminar essa meditação de hoje com um versículo que está no livro de Provérbios. E esse versículo fala muito comigo, porque esse versículo ele mostra claramente que as pessoas muitas vezes elas são levadas pelas aparências. Lembra lá do povo, cara de coitado, roupa rasgada, pão duro, oh que dó, inimigo. Depois que Josué fez aliança, que Josué descobriu. Ele tinha que ter buscado Deus antes. Você tem que buscar Deus antes de tomar as decisões. Olha só, Provérbios capítulo 16, 25. Há caminho que para o homem parece um caminho certo, um caminho reto, um caminho firme, mas no final leva para morte. Tem um ditado que fala: quem avisa, amigo é. Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Eu ia falar de um assunto totalmente diferente. Eu ia falar sobre o Salmo 146. E o Senhor me deu essa direção. Porque o Senhor quer nos alertar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Ele quiser.